aqui, vencendo a inferioridade. A gente está seguindo o tema do último domingo. Me utilizo mais uma vez desse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, quando Paulo disse: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder. Temos que utilizar esse poder com amor e com equilíbrio, com moderação. Mas eu quero dizer para a igreja que tudo aquilo que Deus quer que você seja, para que essas coisas aconteçam, para que o destino que Deus escreveu para a sua vida se cumpra, para que você chegue lá onde Deus quer que você chegue, amados, há fatores que contribuem para o nosso bem. Aleluia! Eu só não posso querer omitir de você que, mesmo que tantas coisas contribuam para o nosso bem, a vida também, ela oferece situações, ela traz situações e fatores que justamente não contribuem para nós sermos aquilo que Deus quer que sejamos. E aí, quando a gente analisa a vida, a gente percebe isso, que cada dia parece que não tem um dia light, né? Parece que não tem um dia numa boa, numa nice. Cada dia é um dia de luta, um dia de batalha, um dia de colocarmos a mão no arado, não olharmos para trás, ou se tivermos uma espada, lutarmos com essa espada. Cada dia da nossa vida, em meio às lutas, a gente percebe isso. A vida oferece travamentos, a vida oferece limitação, às vezes até pessoas, né, vêm contra nós, mas no fundo, Deus ainda assim tem um destino traçado para nós. Então nós precisamos reconhecer esses momentos. Eu não posso me desanimar, eu não posso ficar desorientado só porque surgiu um momento de impasse. Não, eu tenho que saber que se Deus planejou para mim uma vida vitoriosa, eu tenho que descobrir qual é o atalho, qual é o segredo, o caminho de Deus, a palavra certa, a visão correta e me manter firme. E depois vou vivendo um dia após o outro. Então nós precisamos não somente conhecer os segredos de uma vida bem-sucedida, mas a gente precisa conhecer esses fatores, eu tenho chamado aqui de fatores impeditivos. Situações, problemas, até mesmo pessoas que entram no nosso caminho, tentam nos impedir de chegarmos numa vida bem-sucedida. Eu digo vida bem-sucedida porque Josué 1,8 diz assim, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vida bem-sucedida é possível? Sim. E vida bem-sucedida é isso, ter uma vida plena, uma vida abençoada. Se é possível, eu preciso receber essa palavra no meu coração, mas quando eu me vir diante dos desafios, é hora de ser sábio. É hora de ser inteligente, é hora de agir com estratégias de Deus. E às vezes a nossa dificuldade em entendermos a estratégia certa, em discernirmos a atitude correta, às vezes a nossa dificuldade se dá, sabe por quê? Esses fatores impeditivos, eles muitas das vezes, na maioria das vezes, eles se traduzem em sentimentos e pensamentos que habitam a nossa vida. Porque, veja bem, se sempre alguma coisa contrária fosse algo muito bem visível, palpável, alguém que se levanta contra a gente, põe o pé e diz, aqui você não passa, a gente saberia lidar com isso. Mas sabe qual é a nossa grande dificuldade? É que os medos, os temores, os pavores, os tremores por dentro e por fora acontecem aqui dentro. Algumas situações adversas, alguns obstáculos, algumas limitações
não são limitações para outras pessoas, enquanto que a gente fica temeroso. Algumas dessas limitações, alguns desses fatores impeditivos, olha aqui, amados, são coisas assim, pequenininhas. Mas a gente às vezes inverte a maneira de ver, e a gente inverte a ótica, né? E a gente amplia a coisa. E tudo isso acontece aqui dentro, na mente e no coração. Então o nosso grande trabalho é esse: analisar a vida, pensar muito bem, meditar naquilo que Deus está falando. Então, você vai se deparar com situações emocionais. Você vai se deparar com situações que vão tocar você por dentro, que vão fazer com que você esteja frente a frente com elementos de um sentimento chamado inferioridade. Talvez o inimigo, talvez o poder contrário, talvez a situação que você vai estar diante dela não seja tão superior a você. Vamos dizer que seja. Ainda que fosse superior, Deus é poderoso para desbancar qualquer inimigo. Sim ou não? Claro que sim. Eu tenho uma muralha muito alta, bispo, nunca vou conseguir. O salmista diz assim: nós podemos saltar muralhas. Se vier um exército contra nós, se estourar a guerra contra nós, Deus diz: você vai ficar de pé, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, eu vou te manter de pé. A gente sabe que para Deus nada é impossível. Mas você sabe que algumas vezes o inimigo nem é tão grande assim, nem é tão superior. A adversidade, o problema, a situação difícil nem é tão maior do que nós, mas nós nos deixamos levar por esse sentimento chamado inferioridade. A gente é que se diminui diante de uma situação qualquer. Alguns especialistas até denominam, chamam de complexo de inferioridade, aquele sentimento que a pessoa tem, que acha que nunca vai poder ser alguém na vida, nunca vai poder vencer, nunca vai poder avançar. E a própria pessoa cria as justificativas, ela cria vou colocar aspas, o que a gente chama de desculpas. Não, eu não posso porque já fui muito falho. Isso acontece muito no meio cristão. A pessoa não recebeu uma bênção, ela diz: também, poxa, eu já fui tão pecador no passado. Ela quer justificar uma coisa com a outra. E não tem nada a ver. Não, porque, olha a família que eu nasci, olha, os costumes que a minha família tem. Eu vim de um lugar pobre, minha família é pobre. A gente cria justificativas, a gente cria desculpas. E eu volto a dizer, diante de um problema, pequeno ou gigantesco, nosso Deus é poderoso para nos fazer superar qualquer um desses problemas. Nós é que precisamos identificar aqui dentro de nós o quanto a gente se inferioriza, o quanto a gente se diminui. Porque, amados, vou dizer, isso tem uma questão prática. Se você se inferioriza, você perde oportunidades na vida, você não avança. Eu contei aqui no domingo um pouco da história do povo de Israel, quando Deus tinha, depois de ter libertado eles da escravidão lá no Egito, Deus havia prometido um lugar para eles viverem em paz. A gente percebe as histórias bíblicas chamando esse lugar de terra prometida, terra de Canaã. E a gente vê que depois de anos e anos, Josué, ele conseguiu entrar com o povo de Israel na tal terra prometida. Mas veja bem, ele levou um tempão, 40 anos para entrar na terra prometida. O próprio Moisés, que tinha libertado o povo lá do Egito, ele não entrou, ele morreu antes. E quando eles estavam no meio do deserto, pretendendo entrar na terra prometida, alguns historiadores dizem que se eles começassem a caminhar em linha reta e fossem determinados, tivessem na direção certa, eles poderiam levar 40 dias para chegar lá.
Sabe quando Josué entrou na terra prometida? Tinham passado não 40 dias, 40 anos. Agora, fazendo o retrospecto, o povo foi libertado do Egito, estavam no meio de um deserto, sonhando com a terra prometida. Deus tinha falado que a terra era deles. Aí o Moisés, na época, enviou das 12 tribos de Israel, ele pegou um príncipe de cada uma dessas tribos, homens preparados para a guerra, homens guerreiros, fortes, né? Marombados, sábios, inteligentes, líderes. Ele disse assim, ó: vocês 12, os 12 vão até lá, a terra que Deus prometeu. Vocês vão ver o caminho que a gente vai traçar, vocês vão ver por onde que a gente tem que passar, se tem algum obstáculo no meio do caminho. Aliás, vê se a terra é boa mesmo. Bom, os 12, chamados pela Bíblia de espias, isso é dentro do português de Portugal, né? Aqui para nós seria assim, os 12 espiões. 12 príncipes foram lá na terra de Canaã. Eles verificaram que tinham vários povos no meio do caminho e que para eles chegarem lá, eles teriam que desafiar aqueles povos. Para entrar literalmente na terra prometida, eles teriam que vencer na guerra outros povos, a não ser que a coisa fosse muito amigável. Só que naquela época ninguém queria amizade, principalmente com o povo de Israel. Eles foram na terra, olharam, viram, pegaram do fruto, trouxeram para Moisés e aí mostraram: olha, o fruto é bom, a terra é boa. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o Brasil, porque tudo que se planta dá, né? A terra é boa e é uma bênção. Olha que terra maravilhosa, mas não poderemos entrar nela. O texto de Números 13, 33, agora quase que não saiu, né? O 13, 33. Eles disseram assim para Moisés: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Você percebe? O ponto que os desafiou foi a visão que eles tinham dos inimigos. Olha, nós vimos lá inimigos e nós éramos diante deles insetos, gafanhotos. Eles iriam pisar facilmente na gente. Você sabe que esse discurso, veja bem, não foi um discurso dos 12, ainda bem, mas foi o discurso da maioria, de 10. 10 espiões, 10 homens preparados disseram: nós não podemos, apenas 2, Caleb e Josué, eles ficaram do lado de Moisés, ficaram do lado de Deus. Eles disseram: vamos lá. É claro que eles só entraram 40 anos depois, mas entraram. Sabe o que aconteceu com os 10 que pensavam de forma negativa? Sabe o que aconteceu com tanta gente daquele povo que era cheio de anarquia, que estava contra Moisés, dizendo que preferia voltar para o Egito para ser escravo do que ficar no deserto? Morreram todos no deserto. A Bíblia, ela mostra então que não é tão fácil você chegar na terra prometida, mas que você precisa começar pela visão interna. Você não pode se sentir inferior a alguma situação ou a alguém. Mas bispo, é que na lógica, é que matematicamente falando, é que socialmente falando, amado, para Deus não precisa de lógica, não precisa de matemática, não precisa de algo estruturado pela sociedade. Deus faz um milagre na nossa pequenez, na nossa fragilidade. O complexo de inferioridade, ele é degradante, ele é destrutivo. E ele sempre se manifesta, né, nessas questões assim aparentes. Eles são maiores, eles são gigantes, nós não podemos, nós somos gafanhotos. Geralmente, esse complexo de inferioridade acaba sendo relacionado a uma questão aparente. Ele tem mais, eu tenho menos. Olha onde ele mora, olha onde eu moro. É uma disputa de quem tem mais, de quem se veste melhor. A inferioridade, na verdade,
é uma incerteza e uma insegurança de si mesmo. A pessoa que se inferioriza, que se diminui, ela na verdade não tem ideia de quem ela é. E se eu começar a dizer quem você é diante de Deus, não diante dos gigantes, mas diante de um Deus que diz assim: a terra eu prometi para vocês. Se você começar a perceber o que Deus diz que você é, que é um vencedor, cabeça e não cauda, propriedade exclusiva dele, um ungido, um amado, você vai começar a abrir a tua visão para isso. Então a gente vê aqui um dos grandes exemplos. Uma grande parte do povo de Israel, inclusive 10 espiões, morreram no deserto durante aqueles 40 anos, enquanto que Josué e Caleb entraram na terra prometida. É por isso que as pessoas às vezes se sentem pequenas, se sentem sem forças. Sabe quando uma pessoa se sente sem importância? Ela tem uma visão interna, ela tem uma visão do coração que faz com que ela se inferiorize, com que ela se diminua. Tem gente que chega a se achar miserável. Só que Deus, Ele nos livra de todo esse tipo de jugo pesado. Pode começar às vezes dentro, começa às vezes por causa de um trauma, porque você sofreu alguma coisa na infância, mas Deus vai nos livrando disso tudo. O livro de Gálatas capítulo 5 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então em Deus a gente encontra essa visão do coração. Amado, depois que você encontra essa visão aqui interna, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, as coisas vão se abrindo, os caminhos vão se aplanando. Agora, se você se sentir pequeno, você será dominado, enquanto que Deus te chamou para dominar. Eu falei aqui domingo passado, falei durante essa semana, já temos tratado deste assunto aqui. Você foi chamado por Deus para dominar. Eu quero deixar isso bem claro. O que você tem que dominar, ou algo que você tem que dominar? Primeiro, os pensamentos que vêm à nossa mente. Bispo, o que eu tenho que dominar? Para eu não ser um gafanhoto, ser pisado, o que eu tenho que estar por cima? Sobre as concupiscências da carne. Aquilo que bate na minha cabeça, aqueles pensamentos, eu tenho que saber me orientar, eu tenho que pensar em coisas boas. Se eu tenho certas inclinações, eu tenho que me dominar. E outra coisa, nós temos que dominar sobre o inimigo. Calma aí, bispo. Na cruz, Cristo venceu o inimigo. Então que história que é essa? Amado, temos que dominar o inimigo quando este age em outras pessoas. Porque o Satanás, eu posso dizer pela experiência que ele tem, pelos anos de vida, que ele é muito mais esperto que a gente. Ele sabe os caminhos para nos dar uma banda muito facilmente. Então Jesus, lá na cruz, ele disse: olha, eu pisei a cabeça da serpente. Só que o Satanás, o inimigo, ele age na mente e no coração de muitas pessoas. Essas pessoas ou essas situações é que vêm contra nós. E nós não podemos ser dominados por isso. Nós temos que dominar. Ah, já entendi, bispo. Então eu vou sair exorcizando todo mundo que estiver no meu caminho. Sai, capeta, sai, demônio. Não é para fazer isso. Você não tem que dominar as pessoas em si, mas porque ninguém foi feito para ser dominado, né? Mas as situações que estão debaixo do poder do inimigo. Como é que você vai fazer isso? Você vai se posicionar contra as ciladas dele. Quer ver um tipo de situação em que a pessoa quer te puxar para trás, quer te puxar para um buraco,
quer limitar a sua vida, e às vezes é o inimigo na mente dela, quando é oferecido a você falcatruas, falsificações, corrupções. Vamos mentir aqui, vamos esconder, não vamos falar, mentiras, furtos. Geralmente é alguém, né? Alguém que, entre aspas, está se dando bem na situação e chama você para fazer igual, e você diz: opa, o pastor não está vendo. Opa, minha esposa não está vendo, meu marido não está vendo. Opa, não, nessa hora que você tem que lutar contra isso. Você tem que dominar, se posicionar contra as ciladas do inimigo. Não é sair. Tem gente que pensa que a luta contra o inimigo é ir colocando a mão na cabeça das pessoas, dizendo: sai agora, Satanás. De onde você vem? Para onde você vai? Torce para que time? Aí o diabo diz: eu torço pro... não sei. Tem gente que acha que a luta contra o diabo é, por exemplo, pega a água benta, joga na pessoa, pega o sal grosso, faz o sinal da cruz. Não, mas não é isso. O diabo, ele age na vida dos seus. Mas a gente tem que saber quando é que essas pessoas que são dos dele estão tentando nos levar para o abismo. Então eu que tenho que me posicionar. Não, mas bispo, aí entra a questão da inferioridade. Mas quem está me chamando para aquela coisa errada, para aquele negócio de falcatrua, de debaixo dos panos, é o meu patrão. Aí é quando você se sente inferior a alguém. Não, mas quem me chamou é um amigo. Eu não posso, sabe, dizer não. A gente às vezes tem medo de dizer não, de se posicionar. Há pessoas que são dirigidas e controladas a vida inteira por esse espírito de medo. Não lutam contra o pecado, não lutam em favor da verdade, em favor da justiça. Meu amado, sempre que você lutar em favor da verdade, em favor da justiça, Deus vai lhe honrar. Deus será o seu escudo. Deus irá contigo na batalha. Sempre que você se posicionar em favor da justiça, da verdade, daquilo que é leal, que é digno, Deus vai lhe honrar. Deus vai na frente. Não deixa o medo, sabe, te jogar para baixo, não. Porque é assim, o medo, ele é a cama que é feita para inferioridade. O medo é a cama, né? É o caminho para a inferioridade. 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo. Ou você está de mãos dadas com Deus, porque Deus é amor, e no meio desse agir de Deus não existe medo. Antes, o perfeito amor, ele até lança fora o medo. Então não fique intimidado, não fique envergonhado de ser justo, de dizer não para a corrupção, para o pecado, para as injustiças. Porque se você tiver medo, se você ficar intimidado, você já terá sido picado pela serpente. Você já terá sido aferroado pelo escorpião. Estou falando de ser picado pela serpente, de ser ferroado pelo escorpião, porque é assim, Lucas 10,19, Jesus disse para os discípulos: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, vem as ciladas do inimigo, vem as investidas dele, os planos dele, ou na forma de pessoas, ou nas inclinações que cada um de nós temos que pisar todo tipo de serpente e escorpião, não sermos picados e ferroados por eles. Então, amado, reaja. Mas, bispo, eu me sinto um pó. Reaja. Eu me sinto um nada. Reaja. Reaja e vença. Efésios 6,10 diz assim: quanto ao mais, no que você precisar de força, no que você precisar de avançar, sede fortalecidos no Senhor.
Eu estou lhe passando hoje a palavra. Nós vamos orar juntos para finalizar o culto. Mas, amado, no que você precisar de força, seja fortalecido em Deus, na força do seu poder. Não pense que é uma coisa humana que vai acontecer. Ai, ainda bem que eu vim hoje no culto, então hoje eu vou sair fortalecido. Você vai sair fortalecido pela palavra, mas na hora que você se deparar lá fora com mais um desafio, aguarde ser fortalecido em Deus. E aí o 11 diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Lá no 13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, a proposta de Deus é que você sempre vença e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, se eu vou vencer, se esse é o destino que Deus preparou, eu não posso fugir da raia, eu não posso me sentir pequeno. Eu vou concluir a mensagem com algumas atitudes que você tem que ter. São questões que têm que se manifestar até mesmo de forma prática. Atitudes contra o medo, contra a inferioridade. 3 pontos aqui. Entenda que não é você sozinho, mas é Cristo quem te faz um vencedor. Ponto número 1. Entenda isso. Eu não vou vencer os meus desafios sozinhos. É Cristo em mim. Paulo chegou a dizer para os Gálatas 2:20 assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, se a gente for olhar só para a carne, é cheia de fraqueza, cheia de debilidade. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Segundo lugar, não se sinta pequeno diante de uma contrariedade. Não só por eu disse que disse, briguinhas, pequenos posicionamentos, mas sabe quando você tem a ideia certa? Sabe quando você tem a razão? Sabe quando você está do lado certo, do lado da verdade, e tem uma força contrária? E tem alguém te contrariando, e tem alguém te confrontando? Eu estou falando dessas situações. Não se sinta pequeno perante uma contrariedade. Dependa sempre de Deus. Ponto número 2. Dependa sempre de Deus. Paulo até ensina isso em 2 Coríntios 3, quando ele diz assim, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, versículo 5, é só acompanhar aí, lê comigo aí, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência. Eu achei que eu era mais eu. Não, tem uma suficiência dentro de você, tem um poder dentro de você. Mas este poder, esta suficiência, esta autoridade, ela vem de Deus. Então, Cristo é quem te faz um vencedor. Você tem que depender sempre de Deus. Em terceiro lugar, não faça comparações pelo que você é, ou o que você tem, ou por sua aparência, com o que o outro é, o que o outro tem, e a aparência do outro. Seja feliz com você mesmo. O ponto 3 é esse: seja feliz com você mesmo. Não se preocupe nem em impressionar as pessoas, não. Segue o teu destino, segue o teu rumo. Deus é com você. Tiago 1,18 diz assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Você e eu fomos refeitos pela palavra dele, para que fôssemos o quê? Como que primícias das suas criaturas. Humanamente falando, não merecemos nada, não temos direito a nada, mas Deus quis fazer isso aqui. Ele nos deu a palavra nos mudou, a gente hoje tem a mente de Cristo, tem o coração de Deus, para que nós fôssemos transformados em primícias. Sabe o que são as primícias? Os primeiros frutos. Os primeiros animais nascidos de um rebanho.
Sabe o que significa primícias em termos de humanidade? Os primeiros da fila. Você, para Deus, é o primeiro da fila. Você é a coisa mais preciosa. Você é a coisa mais importante. Então, seja feliz com o que Deus tem feito da sua vida, com você mesmo. Não fique se comparando com outros, não. E eu repito, é Cristo quem te faz um vencedor. Você tem que depender sempre de Deus e ser feliz com aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Eu creio, amados, o Espírito Santo já trabalhou, está trabalhando e ainda vai fazer uma obra maravilhosa nos nossos corações por conta dessas mensagens. Então, dê crédito à palavra de Deus. E na hora que você se sentir fraco, porque veja bem, não quero que você pense assim, bispo, eu participei do culto, ouvi a mensagem, mas uma semana depois eu me senti tão pequeno. Na hora que você se sentir pequeno, eu vou deixar para você a palavra de Joel 3,10, que ela diz assim, forjai espadas das vossas rélias de arado. Você não tem uma espada para lutar, mas o que você tem? Um ancinho? Pega isso e faz uma espada disso. Forjai lanças das vossas podadeiras. Aqui a simbologia desse texto o indivíduo tem que ir para uma guerra diária, o indivíduo tem que batalhar pela vida, mas ele só tem uma podadeira, um tesourão. Aí Deus diz, pega essa podadeira, faça uma lança disso aí. Aliás, se você desaparafusar a podadeira, você tem 2 lanças, pega 2 bambus e você tem 2 lanças. Mas ele diz assim, que o fraco diga, eu sou forte. Então não importa a ferramenta que você tem, não importa a condição a que você está sujeito no momento, não importa o tipo de barreira que há, não importa o quanto o inimigo armou ciladas, mesmo que você se sinta fraco, Deus está dizendo para você, diga, eu sou forte. Então essa é a dica para você eliminar toda a inferioridade em nome de Jesus. Quando você se deparar com situações que você pense assim, eu sou muito pequeno diante disso. Não. Com Cristo você pode todas as coisas. Aliás, dentro de você está aquele que é poderoso e maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Vença a inferioridade em nome de Jesus. Assim seja. Assim disse o Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.